Bom dia, povo de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, 12 de abril de 2026, e nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. A paz esteja convosco. Foi assim que Jesus entrou no meio daquele grupo de discípulos que estavam trancados, com as portas fechadas, com medo, sem saber o que fazer. E talvez seja assim que você também está nesta manhã. Talvez você acordou hoje com uma inquietação por dentro que você nem sabe explicar direito. Talvez você olhou para o teto e pensou: será que alguma coisa vai mudar? Será que Deus realmente está agindo na minha vida? Talvez você anda cansado de esperar, cansado de pedir, cansado de ouvir que vai melhorar, mas por dentro sente que nada acontece. Talvez você queira acreditar, queira confiar, mas as feridas que você carrega são tão profundas que o coração vai se fechando, vai se protegendo, vai se trancando, assim como aquelas portas onde os discípulos se escondiam. E mesmo assim, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando a dúvida é maior que a fé, Jesus entra. Jesus não espera a gente estar pronto. Ele entra nas portas fechadas do nosso coração e diz: a paz esteja com você. Se organize hoje, vá à missa, leve sua família, mesmo que não seja fácil, mesmo que você tenha que fazer um esforço, porque quando a gente coloca Deus no centro, a nossa vida começa a encontrar direção. E a mensagem deste domingo é essa: você não precisa ver para acreditar. O amor de Deus é real, mesmo quando você não consegue sentir. Se você está vivendo isso, se você quer acreditar, mas está lutando, escreva aqui nos comentários: Jesus, eu confio em vós. Pode escrever com fé, porque muitas pessoas que rezam conosco também vão apresentar essa intenção diante de Deus, e eu vou rezar por você. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração. Subiram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã deste domingo, dia que Tu separaste para nós, dia em que a Tua ressurreição é celebrada com alegria, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu estou vivendo. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabes o que está por dentro, aquilo que eu mostro e aquilo que eu escondo, aquilo que eu falo e aquilo que eu guardo em silêncio. Eu Te entrego este dia, Senhor. Eu Te entrego os meus pensamentos que ainda estão confusos, as minhas preocupações que já começaram antes mesmo do dia clarear, as decisões que eu preciso tomar e que pesam sobre os meus ombros. Eu Te entrego o meu trabalho, o meu esforço de cada dia, as coisas que eu faço com amor e as coisas que eu faço só porque precisa ser feito. Eu Te entrego a minha família, os meus encontros, as conversas que vou ter, os olhares que vou trocar. Eu Te entrego também as minhas dúvidas, Senhor, porque assim como Tomé, eu também tenho dias em que não consigo acreditar, dias em que a fé parece fraca, dias em que eu peço um sinal e o céu parece calado. Eu Te entrego essa luta silenciosa entre querer confiar e não conseguir, entre querer acreditar e sentir que não tem forças. Eu sei que Tu não me julgas por isso, eu sei que Tu olhas para o meu coração e vês o que está por trás da minha dúvida. Uma vontade enorme de encontrar a paz, uma vontade enorme de saber que eu não estou sozinho, que tudo isso tem um sentido, que Tu estás aqui, mesmo quando eu não consigo Te sentir. Senhor, eu me coloco diante de Ti, sem máscara, sem esconder nada, com tudo o que eu sou nesta manhã, e é justamente sobre isso que a palavra de Deus nos fala hoje. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, nos conta o que aconteceu depois da ressurreição. Os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, por medo. Eles tinham visto Jesus morrer na cruz, tinham ouvido que o túmulo estava vazio, mas o medo ainda era maior que a esperança. E Jesus entrou no meio deles, não bateu na porta, não pediu permissão, entrou, e a primeira coisa que Ele disse foi: a paz esteja convosco. E mostrou as mãos e o lado, mostrou as feridas, como dizendo: eu sei o que é sofrer, eu passei por isso e estou aqui, vivo diante de vocês. E os discípulos se alegraram, mas Tomé não estava ali, Tomé não viu. E quando os outros contaram para ele, Tomé disse:
se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não colocar o meu dedo nas marcas, se eu não puser a minha mão no lado dele, eu não vou acreditar. E a gente olha para Tomé e pensa, que homem sem fé. Mas pense bem, quantas vezes nós somos exatamente assim? Quantas vezes a gente ouve que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus está presente, mas por dentro a gente pensa, então por que eu estou sofrendo assim? Por que essa situação não muda? Por que essa dor não passa? Tomé não era um homem sem fé. Tomé era um homem ferido, um homem que tinha depositado toda a sua esperança em Jesus, que viu essa esperança morrer na cruz e que agora tinha medo de acreditar de novo para não se machucar de novo. E isso acontece dentro da nossa casa quando a gente é traído por alguém que a gente confiava. E isso acontece dentro do nosso coração quando a gente reza e parece que nada muda. Mas olha o que Jesus fez. 8 dias depois Jesus voltou por causa de Tomé, voltou porque ninguém fica para trás no coração de Deus, e disse: Tomé, coloca o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé, ao tocar as feridas de Jesus, disse a coisa mais profunda que alguém pode dizer: meu Senhor e meu Deus. Você já viveu isso? Aquele momento em que a dúvida se transforma em encontro, em que você percebe que Deus não estava longe, estava esperando o momento certo para se revelar. Jesus não condenou Tomé pela dúvida, ele veio ao encontro dele, e ele vem ao seu encontro hoje também, neste domingo da Divina Misericórdia, para te dizer: não tenha medo de acreditar, eu estou aqui, eu estou vivo, e a minha misericórdia é maior que qualquer dúvida que existe dentro de você. Senhor, nós te pedimos, entra nas portas fechadas do nosso coração, mostra-nos as tuas mãos e o teu lado, e ajuda-nos a dizer, como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Aumenta a nossa fé, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja um passo de cada vez. E nesta manhã de domingo eu quero rezar de maneira especial por cada família que está nos ouvindo agora, porque dentro de cada casa existe uma história, e nem sempre é uma história fácil. Existem casais que estão vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, mas com o coração afastado, marido e mulher que dividem a mesma cama, mas já não dividem os mesmos sonhos, que se olham, mas já não se enxergam, que falam, mas já não se escutam de verdade. Talvez o amor não acabou de repente, mas foi esfriando aos poucos, como uma brasa que ninguém soprou. As mágoas foram se acumulando, as palavras que feriram foram ficando guardadas, o silêncio foi tomando o lugar do diálogo, e hoje, o que era uma casa cheia de esperança, virou uma rotina que desgasta. E eu quero te dizer, se você está vivendo isso, Jesus também entra nas portas fechadas do seu casamento. Assim como ele entrou naquela sala trancada, ele entra na sua casa, ele entra no espaço entre vocês dois e diz: a paz esteja convosco. Senhor, eu te peço por cada casal que está nos ouvindo, cura as feridas que não foram curadas, restaura o diálogo que foi perdido, reacende o amor que esfriou, dá a esses casais a coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece difícil demais, porque o teu amor é capaz de fazer todas as coisas novas. Eu rezo também pelos pais e pelas mães que nos ouvem nesta manhã. Pai que sai de casa antes do sol nascer e volta quando os filhos já estão dormindo. Mãe que cria os filhos sozinha, que trabalha, que cozinha, que limpa, que educa, que chora escondida no banheiro para ninguém ver. Pais e mães que carregam preocupações silenciosas, que se perguntam toda noite se estão fazendo o suficiente, se estão dando conta, se os filhos vão ficar bem. Muitas vezes sem reconhecimento, sem um obrigado, sem alguém que pergunte como você está. Pais que trabalham no informal, que não sabem se vai ter o suficiente para passar o mês, que fazem malabarismo todo dia para colocar comida na mesa, e eles continuam de pé, não porque é fácil, mas porque o amor que sentem pelos filhos é maior do que o cansaço. Senhor, olha para cada pai e cada mãe, dá a eles forças para continuar, dá a eles sabedoria para educar, paciência para lidar com o que não podem controlar, e a certeza de que tu vês aquilo que ninguém vê.
o esforço escondido, o sacrifício diário, o amor que sustenta mesmo quando o corpo já não aguenta. E eu preciso rezar também pelos filhos que se afastaram, filhos que estão dentro de casa, mas distantes no coração, jovens que estão lutando com ansiedade, com depressão, com um vazio por dentro que eles não sabem explicar, filhos que se envolveram com caminhos perigosos, que estão perdidos, que não querem ouvir, que se fecharam. E tem pai e tem mãe que reza e chora pelos seus filhos em silêncio toda noite há anos, sem ver mudança. Eu quero te dizer, Deus ouve cada lágrima. Deus começa a agir mesmo que você não perceba. Assim como Jesus voltou por Tomé, 8 dias depois Ele vai voltar pelos seus filhos também, no tempo certo. Senhor, eu coloco diante de Ti cada filho e cada filha. Toca o coração deles, abre os olhos deles. Protege-os dos perigos que eles não enxergam. Traz de volta para casa aqueles que se perderam. E dá aos pais a esperança de que a Tua palavra não volta vazia. E eu quero rezar pelos que estão doentes. Por aqueles que acordaram hoje, já lutando, com dores que ninguém vê, com um corpo que não responde como antes, com tratamentos longos e difíceis, com a pergunta que ecoa por dentro: até quando, Senhor? Existem pessoas que estão em hospitais neste momento, longe da família, longe de casa, enfrentando exames, cirurgias, diagnósticos que assustam. Existem pessoas que convivem com doenças crônicas, que aprenderam a sorrir mesmo com dor, que lutam todos os dias em silêncio. E existem os familiares que cuidam, que acompanham, que perdem noites, que se desgastam junto, que carregam uma dor que é quase tão grande quanto a de quem está doente. Eu rezo também pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que dedicam suas vidas a cuidar dos outros, muitas vezes esquecendo de cuidar de si mesmos. Senhor Jesus, Tu que curaste os doentes, Tu que tocaste os leprosos, Tu que devolveste a vida a quem já tinha perdido a esperança, olha para cada pessoa que sofre com alguma doença, alivia a dor, acalma o medo, dá paciência na espera. E se for da Tua vontade, concede a cura, seja do corpo, seja da alma, seja dos dois. E para aqueles cuja cura não vem da forma que a gente espera, dá a paz que ultrapassa todo entendimento, aquela paz que só vem de Ti. E nesta manhã, unidos como irmãos e irmãs na fé, como família reunida na presença de Deus, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando a gente reza, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a gente está pedindo a mesma misericórdia que celebramos hoje. Neste domingo da Divina Misericórdia, nós reconhecemos que também precisamos ser perdoados e que também precisamos perdoar, porque a misericórdia não é só receber, é também dar aquilo que a gente recebeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada cômodo do seu lar, sobre a sua família, sobre cada pessoa que mora com você e sobre aquelas que estão longe. Que a bênção de Deus desça sobre os que estão doentes, sobre os que estão sofrendo, sobre os que perderam a esperança e não sabem mais para onde olhar. Neste domingo da Divina Misericórdia, pela intercessão de Santa Faustina, pela misericórdia infinita do coração de Jesus, que todo medo, toda dúvida, toda angústia seja tocada pela mão do Senhor, que você sinta hoje a paz que Jesus trouxe para aquela sala trancada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste novo dia que começa, neste domingo sagrado, eu me coloco diante de Ti, aos Teus pés, com humildade e confiança. Eu Te ofereço tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho. Eu Te ofereço as minhas orações desta manhã, os meus pensamentos, as minhas palavras, cada gesto que eu fizer hoje, cada encontro, cada conversa, cada silêncio. Eu Te ofereço o meu trabalho, mesmo que hoje seja domingo e eu precise trabalhar, ou o meu descanso, se eu tiver a graça de parar. Eu Te ofereço as minhas alegrias e os meus sofrimentos,
aquilo que me faz sorrir e aquilo que me faz chorar escondido. Eu te ofereço aquilo que ninguém vê, o cansaço, a tristeza, as dúvidas que ficam rondando, a insegurança que eu não conto para ninguém. Eu te ofereço as minhas feridas que não foram curadas, as mágoas que eu guardo, as palavras que feriram e que eu ainda carrego dentro de mim. Recebe tudo, Senhor. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é de verdade. E neste domingo da Divina Misericórdia, eu quero me colocar de maneira especial diante da Tua misericórdia. Jesus, eu confio em Vós. Eu repito com o coração: Jesus, eu confio em Vós. Mesmo quando eu não entendo os Teus caminhos, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando a resposta demora, eu escolho confiar. Pela Tua divina misericórdia, Senhor, eu te peço, tem piedade de mim e de toda a minha família. Tem piedade dos que estão longe de Ti, dos que não Te conhecem, dos que Te conhecem, mas se afastaram. Tem piedade dos que estão sofrendo neste momento, dos que choram sozinhos, dos que não aguentam mais. Jesus, pela Tua paixão e morte, pela Tua ressurreição gloriosa, derrama a Tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Assim como Tu entraste naquela sala com as portas fechadas, entra na minha vida hoje, entra nos lugares que eu trancei, entra nos medos que eu escondi, entra nas dúvidas que eu tenho vergonha de admitir, e diz para mim aquilo que Tu disseste para os Teus discípulos: a paz esteja contigo. Que cada passo que eu der hoje seja guiado pela Tua misericórdia, que cada palavra que eu disser hoje carregue a Tua paz, que cada encontro que eu tiver hoje seja uma oportunidade de ser instrumento da Tua misericórdia para alguém. Recebe, Senhor, este dia, recebe a minha vida inteira. Eu sou Teu, eu sou Tua, e agora neste momento eu quero te convidar a fazer uma coisa. Este é o seu momento, é entre você e Deus, aqui, agora. Eu quero te pedir que você diga em voz alta, se puder, uma frase. Não precisa gritar, pode ser num sussurro, pode ser no silêncio do seu coração se tiver gente por perto, mas diga: meu Senhor e meu Deus. Diga como Tomé disse, diga com tudo o que você tem: meu Senhor e meu Deus, eu acredito em Ti. Quando você diz essas palavras, você está fazendo o que Tomé fez. Você está olhando para as feridas de Jesus e reconhecendo que Ele é real, que Ele está vivo, que Ele está aqui. Agora diga também: Jesus, eu confio em Vós. Diga devagar: Jesus, eu confio em Vós. Essa é a oração mais poderosa deste dia. A oração que Santa Faustina nos ensinou. A oração que Jesus mesmo pediu. E agora diga uma terceira coisa. Diga: Senhor, eu quero acreditar, ajuda a minha fé. Porque não precisa de palavras bonitas, não precisa saber rezar certo, basta ser sincero. Fale com Deus do seu jeito. Se tem algo no seu coração que pesa, entregue agora. Se tem uma pessoa que você ama e que está sofrendo, coloque agora diante do Senhor. Se tem um medo que te paralisa, um pecado que te envergonha, uma situação que parece não ter saída, entregue tudo, porque a misericórdia de Deus é maior que qualquer coisa que existe dentro de você. Deus não te condena, Deus te acolhe. Deus entra nas suas portas fechadas e diz: a paz esteja contigo. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu espero em Vós. Jesus, eu vos amo e vos bendigo. Eu quero te deixar com isso hoje. Você não precisa ver para acreditar. Você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é a decisão de confiar, mesmo quando a dúvida existe. Tomé duvidou e Jesus não o abandonou. Tomé pediu para ver e Jesus se mostrou. Se você está duvidando hoje, saiba que Jesus não te abandonou. Ele está voltando por você, assim como voltou por Tomé. Deus começa a agir, mesmo que você não perceba, mesmo que seja aos poucos. A misericórdia dele vai entrando, vai curando, vai restaurando aquilo que parecia perdido. Escreva nos comentários: hoje eu escolho acreditar, mesmo sem ver. E se você lembrar de alguém que precisa desta oração,
Envie este vídeo porque às vezes uma palavra pode ser o que sustenta o coração de alguém hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Hoje, esse bem-aventurado é você.